1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e o verso 2. Enquanto você localiza aí na sua Bíblia, acessa no seu celular, quem está aqui nos visitando pela primeira vez, dê um sinal aí com a sua mão. Temos um casal ali precioso, Deus abençoe vocês, que bom que estão aqui conosco. Sintam-se acolhidos, abraçados, é uma grande alegria ter vocês aqui. Mais alguém? Quem está aqui pela primeira vez? Amém, glória a Deus. Então, queridos, eu queria ler com vocês aí, que está na tela, na parte inferior da tela, 1 Timóteo 4, 1 e 2, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Glória a Deus, você pode tomar o seu assento. Queridos, no dia 8 de maio de 2026, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sobre ordens expressas do presidente Trump, lançou oficialmente um sistema que eles chamaram de Pursuit, que é um sistema presidencial de desclassificação e relatos de encontros com fenômenos anômalos não identificados. Puxa, pastor, que palavreado tão difícil. Enfim, na verdade, o presidente Trump deu a ordem para que aqueles arquivos considerados secretos, que tratavam sobre objetos não identificados e fenômenos anômalos não identificados, que isso fosse trazido a público, fosse colocado ao conhecimento do público em lotes, em partes. Isso começou, então, nesse mês de maio, e os primeiros arquivos já começaram a ser liberados. A comprovação de que houve convocação por parte da administração americana de 2 reuniões com líderes evangélicos para tratar do assunto. Em um desses encontros teria sido comunicado aos pastores que as revelações sobre a inteligência não humana seriam profundas e que o governo precisava que os líderes religiosos ajudassem a manter a calma social. Um outro encontro com outro grupo teria como objetivo alinhar a comunicação para que a revelação dos arquivos secretos não fosse vista como uma ameaça satânica que gerasse pânico, mas como uma questão de transparência e segurança nacional. O que parece, queridos, é que há uma preocupação do governo sobre o choque ontológico de uma população que é majoritariamente cristã, diante de alegações como, por exemplo, que nós, seres humanos, teríamos sido criados por seres de inteligência extraterrestre. Bom, eu não tive acesso ainda a esses arquivos, mas independente do que vão alegar, da defesa que vão fazer, das provas que vão apresentar, independente do que seja verdadeiro ou falso nesses arquivos que começaram a ser liberados, o alerta de Paulo para nós, nesse texto que nós lemos, é muito pertinente diante de argumentos muito bem elaborados que provocam nas pessoas descredibilidade quanto ao que a fé cristã defende. E é por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, faz esse alerta profético, declarando esse engano que virá. E aí, nesse texto que nós lemos, Paulo vai tratar de quando o engano virá, com quem acontecerá, ou quem será atingido por esse engano, e por que esse engano acontecerá, que levará muitas pessoas à apostasia. Então, a minha mensagem para você nessa manhã é que nós estamos diante de um momento da história que nós precisamos nos preparar. O tema da nossa mensagem é cuidado com o engano. Vamos tratar sobre isso. Então, no versículo 1, Paulo vai dizer que o Espírito expressamente, queridos, essa palavra expressamente é a palavra que ele usa, a palavra grega retos. Essa palavra, ela tem um peso muito forte, porque Paulo poderia simplesmente dizer
o Espírito Santo diz, como em tantas outras passagens, aquilo que o Espírito Santo declara vem com essa sequência, com o verbo em seguida. O Espírito Santo afirma, mas aqui ele está dizendo, o Espírito Santo retos, expressamente. Paulo adiciona uma camada de urgência e autoridade indiscutível à profecia que o Espírito de Deus está trazendo. Para você entender a importância dessa palavra, no contexto jurídico, retos, lá no tempo que Paulo escrevia, diante dos magistrados, diante de uma causa na justiça, retos significa algo que estava tão claro, que não havia necessidade de interpretação por parte de um magistrado. No contexto filosófico, significava que o texto não tinha qualquer sentido alegórico, ou seja, era puramente literal. E no contexto místico, significava que a profecia não tinha nenhum conteúdo enigmático ou confuso, mas que era totalmente inteligível e direta. É como se Paulo dissesse, o Espírito afirma claramente, com todas as letras, literalmente, inquestionavelmente, sem qualquer espaço para dúvida ou interpretação divergente. O Espírito afirma que. E aí ele vai tratar do que é esse engano. O que vai levar as pessoas à apostasia? Então, o primeiro ponto que Paulo vai nos ensinar aí é quando vai acontecer esse engano. Ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou seja, nos últimos tempos, expressão que é usada também como na consumação do século ou na última hora. Queridos, essa expressão ela é repetida ao longo de todas as Escrituras. Desde Moisés e Daniel até Jesus, Paulo e Pedro, todos eles vão citando essa expressão, os últimos tempos. Os últimos dias, consumação do século, a última hora. Tanto no hebraico quanto no grego, a tradução mais precisa para essa expressão, os últimos tempos, aponta para algo que quer dizer o desfecho dos tempos, ou o fim de todos os dias. Imagine uma ampulheta do tempo e os grãozinhos de areia que estão ali, que passam da parte superior para a inferior. Se cada dia da humanidade fosse representado por um grãozinho de areia, significa que os últimos tempos são os últimos grãos que estão passando para a parte de baixo da ampulheta. E é disso que se ocupa a escatologia. Essa palavra significa o estudo dos últimos dias, eschatos, é a palavra grega para fim, e logos significa o estudo. Então, o estudo do fim. Há um consenso, queridos, de que nós já cruzamos essa fronteira, de que nós já estamos nesse tempo do fim. E quando eu digo consenso, eu me refiro inclusive aos não cristãos. Até mesmo a um relógio secular chamado relógio do fim do mundo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso, mas esse relógio do fim do mundo é uma marcação que é atualizada uma vez por ano, e esse relógio aponta para o número 12, que seria a marca da meia-noite, que significaria o fim da humanidade. Então, de acordo com as ameaças que existem no mundo, seja pela iminência de uma guerra nuclear, seja por uma catástrofe ecológica global, seja por uma ameaça da inteligência artificial tomando controle de todas as coisas, esses estudiosos do tempo, eles ajustam o ponteiro do relógio para mais perto ou mais longe da meia-noite, do tempo que marca o fim. E eu fui ver qual é a última marcação, a marcação feita esse ano de 2026, e a marca são inéditos 85 segundos para o final, no relógio do fim do mundo. Então a questão não é se estamos no fim, a questão é quão profundos já estamos nesse desfecho. E para entender isso, nós precisamos olhar para os sinais
que foram declarados, que foram anunciados, e precisamos olhar para a intensidade desses sinais. Então, Paulo fala nos últimos dias. Quando? Nos nossos dias. Nós estamos vivendo esses dias de que o grande engano vai ser liberado, levando pessoas à apostasia. Estamos nesses dias. Mas Paulo vai falar, então alguns serão afetados por esse engano e apostatarão da fé. Agora Paulo vai tratar de quem será atingido por esse engano dos últimos dias. E ainda no verso 1 ele diz, alguns apostatarão da fé. A palavra apostasia é uma palavra composta de um prefixo apo, que significa fora de, e a palavra istemi, que significa colocar-se de pé, ou permanecer, ou se estabelecer. Então, quando você une as duas palavras, essa palavra apistemi, a palavra grega para apostasia, significa se colocar fora da posição que outrora você se encontrava, que você permanecia, que você defendia. É isso que significa. Então, afastar-se de onde se estava de pé. Qual é a implicação teológica dessa palavra? Que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmando expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão, se divorciarão da fé. Diferente de um ataque externo, queridos, afistemi significa ou sugere um abandono por parte de quem já esteve dentro. Só pode sair da posição quem estava na posição. Então, pressupõe proximidade. Você só pode se afastar de algo que antes você estava perto. Isso reforça que a apostasia que vai acontecer ocorre entre aqueles que conheciam o caminho. Também, afistemi trata da mudança de lealdade. No grego clássico, descrevia uma rebelião política, ou um soldado desertor, que abandona o seu posto para se aliar ao inimigo. Então, esse é o sentido de afistemi. Ou seja, só se divorcia quem um dia foi casado. Quem não foi casado não pode se divorciar. Só abandona a fé quem um dia proferiu crer nessa fé. Então, Paulo está tratando aqui de um tema muito sério. Ele diz, olha, nós estamos vivendo esses últimos dias que o Espírito Santo, de forma clara, induvidável, inquestionável, afirma. E ele está dizendo que alguns, quem são esses alguns? Será que você faz parte desse grupo de alguns? Pode ser que você está aí nesse momento ouvindo essa mensagem dizendo, pastor, eu entreguei minha vida a Cristo. Não, pastor, eu estou firme com o Senhor. Mas a verdade é que vai chegar um momento lá na frente, muito próximo de nós, que pessoas que outrora professavam a fé cristã, que cresceram na igreja, que foram instruídos na palavra de Deus, que inclusive participaram de ministérios, vão negar a fé. Queridos, eu já vi isso acontecer. Eu conheci uma pessoa que hoje declara que não crê mais em Jesus, que declara que Jesus não é o Filho de Deus, que cresceu na igreja, que conviveu conosco, parte da família. Isso já começou a acontecer. Mas eu queria esclarecer para você a diferença entre pecar e apostatar. A palavra grega para pecar é armátia. O que significa armátia? Significa que alguém está andando no caminho e ele tropeça. E quando ele tropeça, ele pode até ter saído um pouco do caminho, mas ele volta para o caminho e segue naquele caminho. Ou seja, foi um tropeço. Ele continua com a intenção de seguir por aquele caminho. Isso é armátia, pecar. Apostasia, afistemi,
é a pessoa que estava andando no caminho, de repente ela para e diz: eu não acredito mais nesse caminho. Ela pega o mapa e rasga o mapa, e ela sai do caminho e segue um outro caminho diferente, completamente. Ela abandona definitivamente o caminho que estava, sem intenção de voltar para ele. É isso que Paulo está dizendo, por inspiração do Espírito Santo, que nesses dias que nós estamos vivendo, vai acontecer, conforme o testemunho que eu acabei de dar para vocês de uma pessoa que eu conheci. Pessoa que esteve no caminho, que conhecia o caminho, e no momento rasgou a sua confiança, a sua crença de que aquele era o caminho certo, e abandonou e seguiu outro caminho. Muitas pessoas vão seguir por esse caminho. E Jesus, ele vai trazer um alerta sobre essa apostasia também, quando ele trata da parábola do semeador, e ali tem umas palavras muito chaves que eu quero que você esteja atento e cuidando da sua vida espiritual, para que você não seja parte desse grupo. Lucas capítulo 8, verso 13, eu quero ler aqui na Bíblia de Jerusalém, é uma versão diferente, diz assim: o Senhor Jesus, interpretando sobre a parábola do semeador, sobre o segundo tipo de solo, ele diz: os que estão sobre a rocha são aqueles que, ao ouvirem, recebem a palavra com alegria. Então, eles creem por algum tempo. Olha só, os que estão sobre a rocha são aqueles que, ao ouvirem, recebem a palavra com alegria. Estes, porém, não têm raiz. Repita comigo: não têm raiz. E ele vai dizer: esses creem por algum tempo, ou seja, a fé, a crença, a confiança, a convicção deles tem um prazo de validade. Creem por algum tempo, mas na hora da tentação, na hora que vem a prova, na hora que vem o confronto com a sua fé, apostatam. Esse mesmo texto narrado por Lucas, sobre a parábola do semeador, diz: quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O evangelista Marcos vai falar da palavra escândalo. Bom, Jesus ainda no seu sermão escatológico de Mateus 24, dos versos 10 a 13, ele vai dizer: nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Ele vai usar a mesma palavra, escandalizar. E essa versão da Bíblia, o livro, diz assim: nesse tempo muitos deixar-se-ão apanhar em armadilhas. Muitos deixar-se-ão apanhar em armadilhas, e eles vão trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Preste atenção nessas palavras aqui, ó. Jesus está fazendo um alerta sobre o que vai acontecer nos últimos tempos. Primeiro ele vai dizer: muitos vão se escandalizar. Pode voltar ali o slide para nós, por favor, Davi? Muitos vão se escandalizar, e nós vamos falar sobre essa palavra escândalo. Jesus diz assim: muitos vão cair em armadilhas. O que vai acontecer? A apostasia. O amor de muitos se esfriará. E Jesus faz esse alerta dizendo: aquele, porém, que ficar firme, que permanecer no caminho, que não se deixar convencer pelo engano que vai ser lançado, pelas ideias, pelas defesas, pelas apologias, mas que permanecer fiel, confiando no que a palavra de Deus declara, aquele que permanecer até o fim será salvo. Pedro também vai fazer esse alerta dizendo: assim como entre vocês haverá falsos mestres. Queridos, nós estamos vivendo o tempo do engano, onde há um levantar dos falsos mestres. Homens com aspecto de muita sofisticação, erudição, conhecimento, sabedoria,
com argumentos muito bem construídos, aparentemente irrefutáveis, apresentando provas, apresentando argumentos para comprometer aquilo que você crê da palavra de Deus. E ele vai dizer: esses falsos mestres introduzirão dissimuladamente, preste atenção nessa palavra, heresias destruidoras. O que é uma heresia destruidora? A heresia é um falso ensino que sorrateiramente penetra no meio de um grupo ou na mente de alguém, e esse ensino começa a solapar as bases, os fundamentos das convicções que alguém tinha. Então são ensinos, heresias destruidoras. E diz ainda o alerta de Pedro que muitos seguirão as práticas dessas pessoas que anunciarão esses ensinos. Então, eu queria esclarecer melhor esse termo escândalo que Jesus fala, né? Jesus fala, quando chegar o tempo da perseguição por causa da palavra, muitos vão se escandalizar. Quando a gente ouve a palavra escândalo nos nossos dias, ela tem um sentido diferente do sentido da palavra nos dias de Jesus. A palavra escândalo nos nossos dias é como que alguém, sei lá, está gritando no meio da rua, né? A gente fala, mas que escândalo, né? A gente acha assim, a pessoa está criando uma situação ali vergonhosa, vexatória. Mas a palavra escândalo, do grego escandalon, refere-se especificamente àquela haste que tinha uma isca presa nela, sustentando a armadilha. E quando o animal que vai pegar a isca toca na haste, a armadilha cruelmente se fecha sobre aquele animal e ele fica preso. Então, esse é o sentido da palavra escandalon. Então, qual é o diagnóstico de Jesus aqui sobre esse esquema do engano e da mentira? É uma armadilha que está sendo construída, a haste que está sendo fincada com a isca pronta para que as pessoas sejam atraídas por aquele ensino muito sofisticado, que parece muito cheio de orgulho e de vaidade, e a pessoa vai morder a isca, então ela será presa pelo engano. É isso que Jesus está falando. Quem não tem raiz, lembra que ele fala da parábola do semeador? Aqueles que estão sobre a rocha são os que não têm raiz. Então, quem não tem raiz, o que é não ter raiz? Quem não tem profundidade na palavra de Deus. Como está o seu conhecimento? Como está a sua intimidade? Como está a sua dedicação? A sua diligência, o seu tempo com a palavra, o quanto você tem se voltado para a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus tem ocupado um lugar de prioridade, de importância na sua vida. Irmãos, eu quero dizer isso aqui para vocês, de uma forma, um alerta muito sério. Quem não conhecer a palavra de Deus, vai se escandalizar. É isso que Paulo está falando pelo Espírito de Deus. E é isso que Jesus está dizendo, quem não tem raiz, profundidade na palavra, é capturado, se escandaliza, é capturado pela armadilha. Essa armadilha do engano. E qual que vai ser o resultado, o desfecho dessas coisas? A pessoa acaba apostatando, afisteme, saindo da posição que um dia estivera. E aí Paulo vai falar essa terceira questão. Ele falou quando vai acontecer, e nós sabemos que é nos nossos dias. Ele vai falar quem será afetado por isso, e nós já aprendemos aqui que são aqueles que são superficiais na palavra, aqueles que não têm raiz, aqueles que vão se impressionar com a erudição e com os argumentos de pessoas que parecem ser muito convincentes, e que vão morder a isca. Essas pessoas vão se afastar, vão apostatar.
E ele vai dizer por que isso vai acontecer. Ali no verso 2 ele vai dizer, nós vamos ver que é a anatomia do engano, e vai dizer, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Por obedecerem a espíritos enganadores. A palavra aqui, obedecer, é a palavra proserro, ela é melhor traduzida como dar atenção, como se dedicar a, como buscar o ensino. Aquelas pessoas que vão dar atenção a espíritos enganadores, aquelas pessoas que vão ser atraídas, curiosas por ensinos aparentemente novos, por uma nova descoberta, uma descoberta surpreendente, algo que ninguém sabia e agora foi revelado, e as pessoas vão apaixonadamente dizer, puxa, eu quero saber disso. As pessoas que vão se dedicar, que vão dar atenção, que vão buscar por essas coisas, é o que está dizendo aqui, ó, por obedecerem, proserro, por buscarem, por se sentirem atraídas para essas coisas, a esses ensinos de demônios, a espíritos que enganam, a ensinos demoníacos. Veja que o texto nos aponta 3 causas para a queda, para a apostasia. A primeira delas é a atração pelos espíritos enganadores. As pessoas voluntariamente abrirão seus ouvidos para vozes espirituais alternativas. Segundo lugar, fala pela hipocrisia dos que falam mentiras. Queridos, a palavra hipocrisia significa atuar. Essa palavra era usada para aqueles atores que usavam uma máscara e que eles performavam, eles desempenhavam um papel que não era a vida real deles, ou seja, eles interpretavam a vida de uma outra pessoa. É um termo que vem do teatro clássico grego, hipocrisia. Então colocavam uma máscara, ou seja, eles viviam uma realidade que não era a verdade, eles estavam interpretando. Então, Paulo está dizendo aqui que pela hipocrisia, por aqueles que estão, agentes que estão atuando como se fossem da verdade, mas que na verdade estão proclamando a mentira como se fosse um novo nível de esclarecimento. Olha, vão se levantar pessoas dizendo assim, olha, a Bíblia, ela estava equivocada, porque agora foi descoberta uma situação, agora se teve acesso a novas informações e temos uma nova revelação. Nós temos agora fatos comprobatórios que indicam que, na verdade, a Bíblia se equivocou nisso. Então, eles vão vender uma verdade, eles vão interpretar algo que é uma mentira, mas vão vender como se fosse uma verdade. E, em terceiro lugar, diz que essas pessoas têm a mente cauterizada. Amados, a consciência é um freio moral do homem. Paulo vai usar aqui a figura da cauterização, que descreve o quê? É quando aquele ferro incandescente tocava no nervo e o queimava até que ele perdesse completamente a sensibilidade física. Isso é a cauterização. Então, uma consciência cauterizada significa que a pessoa perde a capacidade de sentir a dor pelo pecado ou o arrependimento pelo mal que comete. E aí isso gera uma inversão completa da moral. E nós estamos vendo isso acontecer, porque nós estamos vivendo essa geração da transição daquilo que antes era claramente declarado como um valor moral, e hoje isso foi invertido e as leis seguem essa inversão para confirmar o que outrora era imoral, agora como moral, e inclusive para punir aqueles que se levantam denunciando o imoral como o imoral como imoral. Então, por exemplo, se alguém hoje vai declarar o posicionamento
bíblico sobre a opção sexual de uma pessoa, dependendo dessa opção sexual, as leis estão hoje embasando, fortalecendo, protegendo essa pessoa contra qualquer crítica ou denúncia. O imoral virou moral, e aquilo que era moral, por muitos, é considerado arcaico, obsoleto e imoral. É o tempo que nós estamos vivendo. Se você for tocar em temas como sexualidade, em termos sobre aborto, sobre vida intrauterina, em temas sobre consumo de substâncias entorpecentes, casamento, segundo casamento, esses temas que hoje nós vemos uma normalização e aceitação plena pela grande maioria da sociedade, outrora eram temas que não se reconheciam como morais. O que houve? Uma cauterização da moral social. Aquilo que antes era um motivo de vergonha, de muitas críticas, hoje é tido como perfeitamente normal, aceitável, justo, ético, bom, amável. Cauterização. O nervo se tornou insensível. O nervo moral não acusa mais que o pecado é pecado. Paulo está falando desse tempo. É do nosso tempo. Nós estamos vendo isso. Todos os dias. Na internet, nas redes sociais, na televisão, nos noticiários. Mas nós temos aqui uma boa notícia. Que existe uma vacina contra a apostasia. Existe uma vacina para que eu e você estejamos protegidos contra esse engano que está sendo proclamado nesses últimos dias, que levam muitos à apostasia. Então, como o cristão pode se blindar contra esse ecossistema de mentira? Paulo nos dá o antídoto em sua recomendação final a Timóteo, e também o autor da carta aos Hebreus complementa o padrão. Então, em 2 Timóteo 4, 1-4, Paulo vai dizer assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Olha a recomendação de Paulo a Timóteo. Primeiro ele está dizendo na sua primeira carta: Timóteo, fique esperto, o Espírito Santo está inquestionavelmente declarando algo que vai acontecer. Ou seja, nesses últimos dias, alguns vão abandonar a fé, porque vão seguir a ensinos de espíritos enganadores, pela hipocrisia daqueles que falam a mentira como se fosse verdade. E aí ele vai escrever aqui na sua segunda carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, a vacina para evitar, para proteger os fiéis da igreja que você pastoreia, é essa: pregue a palavra, com insistência, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e disciplina. E ele segue dizendo: pois virá o tempo. Olha aqui, Paulo está apontando para o nosso tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está dizendo que isso que nós pregamos cotidianamente aqui na igreja, esses ensinos da palavra de Deus, esses valores do reino, vai chegar um tempo que as pessoas vão ter raiva de ouvir isso. Queridos, nós já estamos vivendo esse tempo. Nós já estamos vendo uma cristofobia. Nós já estamos vendo pessoas cuspindo na palavra de Deus, repudiando a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, eles vão buscar um ensino de acordo com a sua conveniência.
É esse tempo pós-moderno onde cada um decide estabelecer para si a sua própria verdade, e a sua própria verdade é aquilo que afaga a sua alma, a sua consciência. Então ele diz: olha, eu creio que a questão sexual, a verdade sobre a questão sexual é essa. E aquilo que ele declara como sendo verdade, ele vai buscar se rodear daqueles defensores de opinião que estão alinhados com aquilo que é conveniente para ele. É isso que nós estamos vendo. Pregadores, apologetas de doutrinas enganosas que são convenientes àqueles que estão buscando ouvir de acordo com o comportamento que praticam. E ele vai dizer como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha só o que Paulo diz: eles se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, em primeiro lugar, as pessoas, quando você prega a palavra de Deus, quando você ensina, quando você se dedica, isso vai causar em você uma atitude de rejeitar as fábulas, por ter se apegado a essa doutrina. Paulo avisa que as pessoas teriam coceira nos ouvidos buscando mestres que lhes digam apenas o que lhes é conveniente, recusando a verdade e entregando-se às fábulas. A palavra para fábulas aqui é mythos, como você tem aí na tela. São narrativas inventadas, ficções, contos. Então, queridos, o antídoto contra a apostasia, contra o engano, é a pregação insistente da palavra. E aí, o autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos buscar a maturidade ativa e exercitar a nossa fé. Não basta você ser conhecedor da doutrina, mas um operoso praticante. Diz assim o autor de Hebreus: mas o alimento sólido, ou seja, a palavra de Deus, é para os adultos, para aqueles que pela prática, gravem essa palavra aí, o alimento sólido não é para crianças, para aqueles que são imaturos, não é para aqueles que não sabem discernir. O alimento sólido é para aqueles que são adultos, amadurecidos, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Paulo vai usar a palavra para adultos, a palavra teleios, ou seja, aqueles que alcançaram não simplesmente uma idade etária, uma idade cronológica que chamamos de adulto, mas aqueles que alcançaram uma maturidade espiritual, uma compreensão espiritual madura, teleios. E ele vai dizer, e aqueles que pela prática, ele vai usar a palavra gegumnasmena, de onde vem a palavra ginástica, nossa palavra ginástica. O que um ginasta faz? Ele se exercita continuamente, ele é disciplinado, ele se dedica ao exercício, à prática daquele exercício. É uma ginástica. Paulo está dizendo aqui, vocês precisam se tornar maduros, adultos na fé, e precisam praticar constantemente, continuamente, a fé que vocês abraçaram. Ou seja, tem que se exercitar rigorosamente, diariamente, naquilo que aprendeu. E aí Paulo vai fechar usando essa palavra aqui, dizendo que esses que são maduros espiritualmente, esses que praticam dia a dia a fé que abraçaram, que creram, essas pessoas, elas terão a condição e a capacidade de repudiar o engano que vai ser lançado nesses últimos dias. Ele vai usar a palavra diácrisis, eles serão capazes de discernir, é a palavra diácrisis. A palavra diá significa cortar através do julgamento, do discernimento. Diacrisis é o julgamento, discernimento que é feito através do corte. Então, é separar o erro da verdade. Porque parece que as coisas às vezes vêm mescladas, às vezes uma mentira ela vem mesclada com um pouco de verdade. O inimigo ele não vai aparecer com um tridente e com chifre.
Ele vai aparecer com uma ideia muito bem elaborada, enganosa, sutil, mesclada de verdade. Então, discernir, o diácrise significa isso, separar o que é o erro do que é o certo. Essa capacidade de identificar é o que os peritos são chamados para atuar, né? Quando alguém chama um perito, significa que aquela pessoa, ele é altamente habilitado em saber a diferença entre uma coisa ou outra, entre uma nota de dinheiro falso e uma verdadeira. Ele sabe separar. Diácrisis, ou seja, a capacidade de examinar minuciosamente e separar através das aparências e julgar com precisão matemática o que é a verdade e o que é o engano. Bom, queridos, eu queria concluir essa mensagem com vocês, dizendo que a cada dia que passa, novos argumentos intelectuais, científicos, como esses aí que a Casa Branca está chamando os pastores para acalmar a população, argumentos filosóficos antibíblicos, cada vez mais argumentos éticos, ganham palco e buscam mudar as próprias leis humanas para se imporem como verdades absolutas inquestionáveis. Os crentes superficiais, os crentes sem raiz, abraçarão esses ensinos como verdades, e o resultado será que eles abandonarão, apostatarão da fé. Porém, os crentes maduros, os teleios, aqueles que exercitam o que aprenderam, aqueles que fazem a ginástica diária da fé, guiados pelo Espírito Santo, serão capazes de julgar, discernir, separar, de praticar a diácrisis, separar a mentira da verdade, e serão capazes de permanecer inabaláveis. Amados, o cenário está montado, as armadilhas estão prontas, com as suas hastes colocadas e a isca estabelecida ali. Nós estamos vivendo esses dias. Como está a tua vida, a tua fé? Você tem raízes? Não pense que ser frequentador de uma igreja faz de você uma pessoa com raízes profundas. Jesus estava falando daqueles que ouviram a palavra e receberam com alegria. Eles estavam na igreja, deram glória, cantaram, mas não tinham raízes. A raiz cristã não vem simplesmente por você participar de um culto na semana. As raízes profundas vêm por você se dedicar, se alimentar da palavra, se aprofundar na palavra, meditar. É isso que o Senhor vai falar para Josué. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Somente assim você prosperará e será bem sucedido. A gente poderia parafrasear, usando as palavras de Paulo, dizendo assim: somente assim você será capaz de discernir o engano que vai ser lançado e não será preso nessa armadilha que está sendo posta aí diante de nós. Os irmãos entenderam o alerta dessa manhã? A minha esperança, o meu desejo e a minha oração é que você saia daqui nessa manhã convencido por esse alerta soleníssimo, urgente, expressamente declarado pelo Espírito de Deus, que são dias difíceis, que são dias de engano. E quem não mergulhar na palavra de Deus, não importa a sua inteligência. Não, pastor, eu sou uma pessoa inteligente, eu sei o que é certo e o que é errado. Não se engane. O diabo é astuto. Paulo diz: não ignoramos as suas astúcias, os seus desígnios, os seus ardis. Vamos nos colocar de pé.
diante daquilo que você ouviu, daquilo que você recebeu, você precisa dar uma resposta para o Espírito Santo, porque o Espírito está afirmando expressamente o que está acontecendo nos nossos dias. Qual é a tua resposta para o Espírito de Deus? Qual é a tua resposta acerca da tua posição, da tua dedicação em relação à palavra, do teu compromisso com a meditação, com o estudo da palavra de Deus? Qual tem sido? Talvez você está dizendo aí, eu não quero participar do grupo dos alguns que apostatarão. Bom, a única forma de você não participar desse grupo é você mergulhar na palavra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor aí onde você está. Pai, graças te damos por essa palavra tão esclarecedora, graças te damos por esse alerta importantíssimo. E, Senhor, nós respondemos nessa manhã, em primeiro lugar, dizendo, nos perdoe, quando temos sido negligentes em relação à tua palavra. Senhor, nos perdoe quando dedicamos horas maratonando em séries na televisão, no YouTube, nas redes sociais, quando passamos tanto tempo em outras coisas e tão pouco tempo na tua palavra. Há um alerta muito sério, Senhor, que tem um peso para a eternidade. Nós estamos vivendo esses últimos dias, o cenário está montado, e o Senhor nos alerta para que sejamos fiéis, diligentes, a fim de que possamos permanecer até o fim. Eu oro por essa igreja, por cada irmão, cada irmã aqui presente, por aqueles que estão acompanhando à distância. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo tenha constrangido cada coração com essa verdade, a fim de que nós sejamos uma igreja de teleios, de maduros, daqueles que praticam a ginástica da fé a cada dia e glorificam o Teu nome através de uma fé que não envergonha, que não abandona os ensinos da Tua palavra. Nós oramos assim, te agradecemos, no nome de Jesus.